Alô, torcida vascaína, tô chegando com mais um vídeo do canal Dali Vasco. Infelizmente, o Vasco sofreu sua primeira derrota no Brasileirão, perdendo para o Fluminense por 2-1. Vou estar fazendo aqui toda a análise desse jogo e tô aqui anunciando também, após a análise, quem vai ser meu entrevistado terça-feira na live do canal. O jogador que fez gols importantes pelo Vasco, vai ser bem bacana essa entrevista. Roda a vinheta! Dale Vasco! Dale Vasco! Dale Vasco! Bom, vascaínos, sofremos nossa primeira derrota no Brasileirão e também de todo o trabalho do Ramon Menezes. Eu já esperava que o Vasco ia encontrar dificuldade nessa partida pelos desfalques do Bruno Gomes e do Andrei e também do Vinícius, né, que fez uma boa partida contra o Goiás na quarta-feira, mas principalmente pelo Bruno Gomes e pelo Andrei, pela carência do elenco, ter jogadores com característica mais de marcação de primeiro volante e segundo volante, né. O Ramon optou pelo Felipe Bastos, né, pelo Carlinhos. Eu esperava já que ele ia colocar esse jogador, acho que não tinha muita opção. Você pode até falar, podia arriscar ali o Miranda, né, de volante, mas é um jogador que é zagueiro, é uma posição nova para ele também, e num clássico, podia sentir. E outros volantes que ele tem é o Marco Júnior, que também não é de marcação, e o Juninho. E o Juninho também vem de uma longa natividade, também seria arriscado começar jogando. Bom, o Vasco começou mal o jogo, conforme vem nos últimos jogos, né, acontecendo. Eu tenho falado isso aqui no canal. E nesse jogo o Fluminense aproveitou esse início fraco do Vasco e fez o gol logo aos 2 minutos. Uma jogada que começou ali dentro da área, uma disputa de bola que o Henrique até conseguiu tirar, mas o Egídio foi esperto, tocou de primeira pro Dodge, que acertou um belo chute, sem chances pro Fernando Miguel. Bola bateu na trave, entrou um belo gol do Dodge, que fez uma partida muito boa, inclusive. E o Vasco é aquilo, parece que os jogadores só despertam para jogar no primeiro tempo a partir dos 25 minutos ali, né? Isso não pode voltar a ocorrer. Inclusive, na entrevista coletiva após o jogo, o zagueiro Castan ressaltou isso, que o Vasco tem começado o jogo muito mal desligado. Pelo menos o capitão falando isso, tá vendo, tá criticando essa postura do time, né, como todo, ele também faz parte disso, mas pelo menos está sendo visto, porque o Vasco realmente, na grande maioria dos jogos, nos últimos jogos, vem começando muito mal as partidas. Ele estava tendo um pouco de sorte também, incompetência ali da zaga de não estar sofrendo gol, né, saindo atrás do placar, mas contra o Fluminense acabou saindo atrás do placar. E então o primeiro tempo do Vasco foi bem fraco mesmo. As duas jogadas mais perigosas acabou saindo de escanteio. Teve uma cabeçada do Ricardo Graça, que passou perto do gol, sustou o gol do Fluminense. E teve uma outra que teve um desvio, a bola veio no susto pro Cano, que eu acho que ele tentou chutar de primeira, a bola saiu bem devagar. Acho que talvez ele podia ter tentado dominar, amortecer para chutar, mas aí acho que ele não foi muito feliz na escolha dele. Jogando muito com o Thales Magno, coisa positiva desse jogo, né? Foi a atuação do Thales Magno, mais confiante, sobressaindo ali na marcação do lateral direito do Fluminense, que é também um garoto novo, partindo para cima, mas o Vasco não conseguiu criar uma chance efetiva no gol. E para mim o Vasco fez um primeiro tempo péssimo por causa do meio campo. O meio campo do Fluminense teve muito espaço para jogar. O Vasco não marcou o Fluminense, marcou com os olhos. Felipe Bastos, péssima partida, errando muito passe e não marcando ninguém, nem criando jogada. O Carlinhos, primeira partida dele como titular, a marcação também não é o forte dele, já deu pra ver, é um jogador técnico, né, que até melhorou um pouquinho no segundo tempo, jogando mais adiantado, mas o Vasco sentiu demais a falta, principalmente do Andrei, que vem sendo um jogador para mim mais regular do ano, vem muito bem ali de primeiro volante o Andrei, e acho que o Bruno Gomes também vem fazendo falta, até como uma opção, né, de jogo. Enfim, o Vasco no primeiro tempo fez uma péssima partida, o Fluminense mereceu sair ganhando. No intervalo, o Ramon Menezes tentou mudar um pouco o esquema do time, fortaleceu o meio campo. Ele tirou o Guilherme Paredes, que também não foi bem no primeiro tempo, não criou nenhuma oportunidade ali pelo lado direito, e também muito mal na marcação. O Egídio com muito espaço para jogar, ele e o Pikachu ali marcaram muito mal. Aí ele tirou o Guilherme Paredes e botou o Juninho para fortalecer o meio campo. O Juninho fez uma partida razoável, arriscou algumas jogadas ali pelo meio, né, que é a principal característica dele. Só que eu achei que ele arriscou um chute muito longe ainda, e quando ele chegou mais perto ali da minha lua, ele preferiu tocar em vez de chutar. Enfim, muito tempo sem jogar, mas acho que o Juninho é um jogador de muita qualidade, vai ser bem útil nesse Brasileirão ainda aí pelo Vasco. Bom, mas o Vasco no segundo tempo também não fez uma boa partida, não conseguiu criar muitas chances de gol. O Martim Benítez correu o campo todo, o Thales bem ali pelo lado esquerdo, conseguindo ali, mas sofreu uma marcação muito dura, tomou muita pancada, meio isolado aí. Eu acho, galera, que já falei isso e vou voltar a repetir. Eu acho que o Ramon, se ele quer, ele tem que definir se ele vai fazer um esquema com a linha tradicional de zaga 4-4-2, né, os 4 zagueiros ali, ou 4-3-3, enfim, ou ele vai partir pro 3 zagueiros, e é o 3-5-2, o 3-4-3,
Só que eu acho que o Vasco, se ele quer adotar esses três zagueiros, eu acho que ele tem que botar um ala pelo lado esquerdo. Ele tem que tentar o Neto Borges, se ele quer manter o Henrique ali como zagueiro. Porque o Vasco tá capenga. O Vasco não consegue, assim, ao longo do jogo, no lado de um tempo, ser efetivo tanto pelo lado direito como pelo esquerdo. Ou o Vasco só não joga pelo um lado, só joga pelo outro. E nesse jogo o Vasco só jogou pelo lado esquerdo, só pro Thales Magno, mas mesmo assim meio isolado. Então acho que aí é um equilíbrio que ainda falta para esse time do Ramon. O Henrique tá até bem ali como zagueiro pelo lado esquerdo, mas eu acho que está faltando alguém ali para apoiar o Thales Magno. E no segundo tempo, como ele tirou o Guilherme Parede, que também não estava sendo efetivo no primeiro tempo, aí que o Pikachu ficou sozinho mesmo, acho que não criou nada pelo lado direito. Ficou só ali com o Thales, né? E o Thales sofreu um pancado o jogo todo, enfim. E o Vasco, aí o Fluminense recuou um pouco, deu mais campo pro Vasco, mas o Vasco não conseguiu criar uma chance efetiva de gol, né? Aí o Ramon tirou o Felipe Bastos e o Carlinhos, né? O Felipe Bastos uma péssima partida, como eu falei, o Carlinhos cansou. E ele botou o Bruno César e o Gabriel Peck para tentar jogar mais lá pelo lado direito também. O Bruno César entrou bem, procurando o jogo. O Gabriel Peck, né, galera? Muito tímido ainda. Eu acho que o Gabriel Peck ainda nem tinha que estar no profissional. Eu acho que tem jogadores à frente dele, como o Lucas Santos, o próprio João Pedro na base. Eu torço muito pelo Gabriel Peck, ele teve destaque na base. Mas eu acho que o Gabriel Peck pode ser útil no jogo em contra-ataque, né? Pela velocidade dele, por ser um jogador leve, é um jogador habilidoso. Mas nesse jogo de ontem, assim, com a marcação já encaixada, eu acho que o Peck não sobressai. E ele não conseguiu criar nada lá pelo lado direito. E o Fluminense conseguiu chegar ao gol, né? O segundo gol, num contra-ataque, né? Que o Wellington Silva deu uma bela arrancada. Tocou pro Buganski, tocou pro Fred. O Fred dominou, já ajeitou o corpo, deu um chute. Fez o segundo gol. Ao meu ver, uma bola defensável pro Fernando Miguel. Sei que o chute foi forte do Fred, mas acho que era uma bola defensável, não foi no ângulo. Enfim, 2-0 Fluminense. E o Vasco no finalzinho conseguiu fazer o seu gol, né? Ali aos 40 minutos, né? Numa jogada ali trazada pelo Martim Benítez, tocou pro Bruno César, o Bruno César chutou bem, assim, cruzado, rasteiro. O goleirão deu o rebote, o Thales Magno muito bem, chegou e empurrou pro gol. O Vasco até ameaçou fazer uma pressão para tentar um empate, mas aí veio uma jogada ali, o Thales Magno perdeu a cabeça, sofreu uma falta ali dura pelo Hugo Julião, o Thales acabou evitando, com um meio soco, um empurrão pelas costas, o árbitro nem pensou duas vezes, expulsou o Thales Magno. Inclusive eu acho que o árbitro estava com a implicância, o Thales Magno, porque ele sofreu umas 2, 3 faltas claríssimas ali, ele não marcou a falta, e quando o Thales Magno fez a infração que era para expulsão, ele não pensou duas vezes, veio todo com muita atitude, expulsando o Thales Magno, mas não gostei desse juiz, marcando muita falta do Fluminense, faltas claras para o Vasco, ele deixou de marcar. Mas enfim, o Vasco fez o gol, depois da expulsão do Thales Magno, teve quase o jogo, né? O árbitro chegou a dar 5 minutos de acréscimo, se eu não me engano, mas o Vasco não conseguiu criar uma chance clara de gol. Teve uma falta lateral ali do Benítez, logo após o gol do Thales Magno, mas o Benítez acabou batendo forte, né? Ela saiu lá pela linha de fundo, enfim. O Vasco não fez uma boa partida, o Fluminense foi um time mais organizado, mereceu a vitória. Eu acho que desse jogo o Ramon tem que tirar que ele precisa de mais um jogador ali para primeiro volante, até porque na base você tem até o Caio Lopes ali, mas que joga um pouco mais avançado, né? Não tem um jogador ali se destacando tanto para ser o primeiro volante como uma opção. Eu acho que tem que sair daí que o Andrei faz muita falta, o Bruno Gomes, tem que vir mais um jogador aí. E eu acho que o Ramon tem que ainda chegar a esse equilíbrio do time. O Vasco tá sendo assim, ou ele joga por um lado ou joga pelo outro, dependendo do jogador que tem em campo. Eu acho que tem que ter um equilíbrio de conseguir ter boas oportunidades de ataque pelos dois lados. Bom, galera, enquanto o Santos, na próxima quarta-feira, né, o Vasco vai ter o retorno do Andrei, mas não vai ter o retorno do Bruno Gomes, do Vinícius, que ainda vai seguir o protocolo aí do Covid-19 nos 10 dias. Vamos ver como o Ramon vai arrumar esse esquema aí de ataque. Ah, e também não vai ter o Thales Magno, né, porque foi expulso. Então, o Ramon vai ter que aí, ou botar, acho que o Bruno César aparece com chance de jogar de titular, né? O Guilherme Parede pode ter oportunidade de novo. Talvez ele bote Andrei, Felipe Bastos e o Carlinho, um meio campo mais, né, mais recheado ali, mais bem composto. Talvez ele arrisque o Ribamar, né, por que não, ali com o Cano. O Cano tem ficado muito sozinho. Bom, vamos ver como é que o Ramon vai arrumar esse esquema aí pro jogo de quarta-feira contra o Santos, às 9h30 da noite. Bom, galera, e na terça-feira o meu entrevistado vai ser o atacante Rafael Silva, ex-Vasco. Rafael Silva, que fez gols importantes pelo Vasco, fez aquele gol na eliminação contra o Flamengo na Copa do Brasil, que ele saiu com comemoração aqui no Vapo. Ele que criou o Vapo, né? Aquele belo gol nas oitavas de final da Copa do Brasil, se eu não me engano. Fez gol importante também na final contra o Botafogo, no Carioca, de 2015.
É um jogador que teve uma boa passagem pelo Vasco, o time também não era, né, um time tão bom, mas é um jogador que criou, acho que, uma identificação com o torcedor vascaíno, sempre posta nas redes sociais ele com a camisa do Vasco, é um jogador que tem uma identificação legal e vai ser bem bacana essa entrevista. Então confira terça-feira, às 8h30 da noite, mais uma live aqui do canal Dali Vasco, entrevistando o Rafael Silva, ex-atacante do Vasco. Então é isso aí, galera. Fique com Deus e aguardo vocês na live de terça-feira. Um grande abraço e Dali Vasco! Dale Vasco! Dale Vasco! Dale Vasco!